Aleluia. Nós lemos Mateus 3, onde fala de João. João foi o primeiro ser humano, o primeiro homem, a primeira pessoa na terra que Deus deu autorização para batizar. Antigamente não havia batismo nas águas. Eles faziam sacrifícios com sangue, fazia aquele processo que nós conhecemos de derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Mas pouco antes de Jesus surgir, de Jesus começar o ministério dele, surgiu João Batista. E a Bíblia diz que a mãe de João Batista, ela era, além dela ser idosa, ela era estéril também. Quando o anjo chegou na casa de Zacarias, ele não na casa, ele estava no templo, que ele estava no templo fazendo ofertas ao Senhor no templo, como ele era sacerdote, ele estava no templo, e o anjo foi ter com ele lá dentro. Quando o anjo entrou, então saudou Zacarias, e ele avisou para Zacarias que Zacarias teria um filho. Zacarias, por sua vez, o sacerdote Zacarias, por sua vez, duvidou imediato. Mas quem está diante dele é um anjo, o anjo do Senhor. Ele disse: como isso se dará, visto que a minha esposa já é tão idosa? Nós já somos velhos, além do mais, ela é estéril. Se nós pensarmos que a nossa geração é a única geração mediatista, não é. Esse mediatismo já vem de muito tempo. Quando o anjo falou também, o anjo do Senhor falou com Abraão, que Sara ia ter um filho, Sara sorriu. Ela sorriu não porque ela estava alegre, ela sorriu porque ela duvidou. Que é isso? Um filho? A essa altura do campeonato, a essa altura da idade? E o anjo perguntou para ela: por que você sorriu? Então aquele sorriso não era um sorriso de uau, que felicidade. Por que você sorriu? Ela estava dentro da tenda e o anjo do lado de fora, ela: não, eu não sorri. Ele disse: sorriu sim. Você sorriu. Por causa disso o nome do menino será Isaac, que significa sorriso. Todo mundo que fica sabendo, Sara teve um filho. O que é Sara? O povo ia dar risada. Uma mulher de 90 anos, que ainda mais era estéril. O povo ia dar risada. Por causa das condições. E com Zacarias, ele não sorriu. Ele disse: como isso se dará? E o anjo então disse para ele: eu sou aquele que assista diante de Deus. Eu não saí de lá para vir até você para mentir para você. Eu sou aquele que assisto diante de Deus. Mas ele disse para Zacarias, para não ter perigo, aliás, ele não, na Bíblia não está falando, mas essa é a conjuntura minha, para não ter perigo de você colocar em risco esse projeto de Deus, você vai ficar mudo. Agora Zacarias, o sacerdote, fica mudo. Sabe que muitas vezes nós, com uma mente imediatista, que queremos tudo para ontem, queremos tudo muito rápido, queremos tudo no nosso tempo, nós atrapalhamos o agir de Deus. Nós atrapalhamos o projeto de Deus em nossas vidas. Então o anjo disse para Zacarias: você vai ficar mudo até a criança nascer. Aí eu acredito talvez que Zacarias tentou falar com ele, já não funcionou mais. Agora Zacarias sai de dentro, porque ele passava as cortinas, aquelas cortinas que foi rasgado de alto a baixo, quando Jesus disse: está consumado,
foi rasgada aquelas cortinas. Então Zacarias estava depois das cortinas. E quando ele sai, ele já não fala. Ele está mudo. E o povo com certeza não entendeu como ele ia explicar aquilo. E passou-se os 9 meses. A criança nasceu. E ele só voltou a falar depois de 8 dias da que a criança nasceu. Porque leva a criança para o templo para ser apresentada. Com 8 dias, a criança tem que ser apresentada e circuncidada. Então, quando pergunta o nome da criança, Isabel diz, o nome dele será João. E todo mundo ficou admirado, mas como assim João? Não tem ninguém na família com esse nome. O nome dele deveria ser Zacarias. E aí então começa a discussão entre eles, assim admirados. Quando então vai até Zacarias e pergunta, qual será o nome da criança? Ele pede uma tabuinha, eles dão para ele uma tabuzinha, e ele escreve então, o nome dele será João Batista. João, o batizador. Amém? Amém. Que Batista quer dizer o batizador. Agora vem então João, ele foi anunciado por Isaías. Isaías falou dele. Isaías falou que ele seria a voz que clamava no deserto. Quando Isabel ficou grávida, e que depois o anjo, o mesmo anjo que falou com Isabel ou com Elizabeth, que é o nome dela, que ele visitou Maria e disse que Maria ficava grávida, ele disse para Maria, olha, Isabel, a tua prima, aquela que dizia ser estéril, está grávida no 6º mês. Então esse menino que Isabel aguardava era a criança que seria então o precursor de Jesus. Por que Jesus precisava de um precursor? Porque Jesus precisava de alguém que viria na frente dele. João Batista aparece pregando no deserto vestido com roupas totalmente diferentes. João Batista não é apenas um profeta que surgiu. João Batista não foi alguém que rebeliou do meio dos sacerdotes e foi para o mato profetizar. Não. João Batista foi escolhido 700, 600 anos antes de Jesus. Ele foi escolhido por Deus para ser esse profeta que pregaria de maneira diferente. E ele veio então, foi preparado, e Deus o levou para o deserto, onde ele se vestia com roupas, com mantos de couro, e tinha uma cinta de couro na cintura, e ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Este homem é um personagem muito importante. Ele começa dizendo, o reino dos céus está próximo. Ele começa anunciando que o reino dos céus está próximo. Então, quando nós olhamos para Zacarias, entendemos que Zacarias era também um sacerdote, porque ele era filho de sacerdote. E quem é filho de sacerdote, então, também, em seguida, será sacerdote no lugar de seu pai, porque eram todos da linhagem de Arão. Arão? Aquele lá que o irmão do Moisés é Arão mesmo, né? Todos descendentes de Arão. Então eram também sacerdotes. João Batista chega anunciando que o reino dos céus está pronto. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus é chegado. O objetivo de João Batista na terra foi exclusivamente para trazer um povo que estava distanciado de Deus para perto de Deus. E ele dizia, o reino dos céus está próximo. E a Bíblia diz que o povo vinha até ele. Vinham de várias regiões, vinha até ele para ser batizado por ele. Então você vai ver que é a primeira vez que surge que pessoas são batizadas por imersão. E o povo vinha a ele e ele anunciava dizendo que o reino dos céus estava próximo. Mas também no meio daquele povo haviam sacerdotes fariseus que estavam lá também, mas eles não iam para ser batizados. Eles não iam lá para receber uma palavra
e matar. Eles não estavam interessados em uma edificação espiritual, eles não estavam interessados em um batismo, mas eles queriam saber quem era João, por que ele estava ali falando e batizando, e por que tanta gente vinha até ele. Só que nesse momento, nesse meio, nesse período em que João está ali pregando, que João está falando, chega alguém, que quando chega João ele olha para aquela pessoa e diz, ele fica encantado, ele fica surpreso porque ele já tinha visto ele antes. João Batista tinha uma vantagem, que Deus havia revelado a ele assim, olha, você veio para preparar o caminho do Salvador. O seu objetivo na terra é preparar o caminho para o Salvador. Por que João Batista morreu tão novo? Ele só tinha 6 meses de diferença de Jesus. Jesus morreu com 33 anos e João Batista é igual, morreu com 33 anos. Os dois tinham a mesma idade. Quando Isabel estava com 6 meses de grávida, Maria ficou grávida. Então eles tinham a mesma idade. Só que João Batista não veio para morrer na cruz para salvar a humanidade. Foi Jesus que fez, esse papel era de Jesus. E Deus havia revelado para João Batista o seguinte, olha, você veio para preparar o caminho do Salvador, e quando você olhar para ele, você vai ver algo diferente que vai identificar você, que ele é o Salvador. O que eu vou ver? Sobre ele você vai ver uma pomba, que vai pousar, ou vai estar passando sobre ele. Essa pomba que simboliza o Espírito Santo é a identificação que ele é o Salvador do mundo. Então João Batista estava em algum lugar com seus discípulos e Jesus passou. E quando Jesus passou, ele viu a pomba e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então Jesus apenas passou, eu acredito que Jesus nem parou ali. E João Batista falou, e os seus discípulos começaram então a seguir Jesus. 2 dos seus discípulos saíram de perto de João e foi atrás de Jesus. Bom, se João prega o reino dos céus é próximo e esse é o que tira o pecado do mundo, então eu vou atrás dele. Amém, igreja? Amém. E eles foram atrás de Jesus. Depois, João estava batizando e de repente, quando ele está lá batizando aquela multidão, e vai quando entra nas águas também, aquele personagem que João talvez não esperava que ele fosse. E quando Jesus entra, João olha para ele e fala diante de todos, mas eu careço de ser batizado por ti, e é tu que vens a mim. Eu não sou digno de que o Senhor seja batizado por mim. Eu não sou digno de mergulhar o Senhor, de emergir o Senhor nas águas. Eu não sou digno nem mesmo de lavar os seus sapatos. E Jesus então diz para João, deixe por agora, porque convém cumprir toda a justiça. Amém? Amém. Deixe por agora, porque convém cumprir toda a justiça. João, depois de João, então, houve os outros batizadores, os apóstolos. Jesus mesmo não batizou ninguém. Mas agora nós tiramos João um pouquinho e colocamos Jesus. Qual a necessidade que Jesus tinha de ser batizado, sendo que ele era santo, sendo que nele não havia pecado? Quando ele passou, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora os discípulos que deixam João e acompanham Jesus perguntam, uai, se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele vem batizar porque o batismo é para a remissão de pecados, como é que é isso? Só tem um detalhe. Jesus não foi batizar porque ele tinha pecado. Lembra que ele disse, convém cumprir
toda a justiça. Amém. Eu vou ensinar, eu estou ensinando isso para você, igreja. Para vocês não deixarem ser enganados. Para vocês não serem enganados por muitos que andam por aí. Lembrem no domingo passado quando eu disse: sejam inteligentes e saiba onde você planta a sua semente. Amém. Planta a sua semente numa terra que você vê que der fruto. Porque a terra que dá fruto é a terra que te abençoa. Amém? Amém. Eu digo uma coisa para vocês. Se eu andasse mendigando, uma cesta básica aqui, um pedidinho de oferta ali, com uma cartinha de bônus ali, eu sendo líder, a pastora que abençoou vocês, se eu fosse esse tipo de pastora, eu aconselhava vocês: não fica debaixo da minha bênção. Como eu vou pregar uma palavra que fala de bênção, todo tipo de bênção? Como é que eu vou dizer para você que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais e eu não faço uso dessas bênçãos? Significa que eu não estou vivendo aquilo que eu estou pregando. Amém? Se eu digo para você que a Bíblia fala de prosperidade e a minha vida é uma miséria, eu não vivo o que eu prego. E nós precisamos prestar atenção nesse tipo de detalhe. Há pastores por aí que falam de salvação, mas se você perguntar para ele se Jesus vir agora, você tem certeza que você vai para o céu? Ah, não sei. Vaza. Tomem cuidado. Se você andar por aí e ver alguém pregando: olha, Jesus, ele é o dono do ouro e da prata. Aí depois ele te manda uma mensagem: ô irmão, você pode me dar uma oferta? Ô irmão, você pode comprar uma carta de bois para mim? Ô irmão, você pode fazer uma cesta básica para mim? Cai fora da bênção dele, porque não vive o que está pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, pastores, nós que lideramos, não podemos mentir para o nosso povo. Amém. O povo que Deus nos deu para nós liderarmos, porque é o povo de Deus. Jesus vem até João Batista por um objetivo: para cumprir toda a justiça. Ele não veio para ser batizado para a remissão de pecado. Ele não veio para ser batizado. Não, ele veio para ser batizado para cumprir toda a justiça. E o que é cumprir toda a justiça? O que significa cumprir toda a justiça? Jesus veio cumprir um ministério. E por que João Batista teve que nascer primeiro que Jesus? Pelo menos 6 meses de diferença. Porque não foi da mesma data, não foi alguns meses antes. Jesus precisava de uma identidade eclesiástica na terra. Jesus precisava de um líder na terra. Jesus precisava de um pastor na terra. Aleluia! Glória a Deus. E sabe o que está acontecendo com as igrejas doentes? Os mediatistas. Eu tenho ministério, mas eu não quero pastor. Eu tenho ministério, mas eu não quero congregar. Eu tenho ministério, eu tenho chamado, mas nada de liderança. Quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que há muita gente indo para o inferno por caminhos apertados. Porque ir pelo caminho largo é você fazer tudo de errado que você tem direito e depois ir para o inferno tranquilamente. Com tudo, ter gozado tudo que você tem direito. Aí você vai para o inferno. Mas tem crente indo para o inferno porque está iludido. E a Bíblia diz: o meu povo perece porque eles faltam conhecimento. E o que tem de líder sem liderança em cima deles? Um líder que não tem liderança, ele é um enganador. E a Bíblia diz: Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o nosso cabeça, é o cabeça da igreja. Se o próprio Cristo precisou de uma figura ministerial na terra, quem sou eu para dizer
Eu estou ensinando para que vocês não sejam enganados. Profeta sem sacerdote é macumbeiro. Quando você vê alguém aí por aí pregando, profetizando, revelando, pergunta: quem é o seu pastor? Ah, eu sou independente. Eu não tenho pastor. Fuja dele, porque ele é macumbeiro. E a Bíblia diz então: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Lá em Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 3,13, se não me engano. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Essa nós já lemos, é Mateus 6. Ele está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, como que a senhora tem coragem de afirmar que uma pessoa que prega, que ora, que revela, elas são macumbeiras, não são de Deus? São pessoas que cometem iniquidade. Fazer a obra de Deus sem Deus é cometer iniquidade. Está na Bíblia? Está. Quem anda pregando por aí, quem anda revelando e profetizando e não tem uma igreja, não tem uma identidade eclesiástica, olha, quem tem a autoridade, automaticamente tem poder, amém? Mas quem tem poder automaticamente tem autoridade? Não. Quem tem poder sem autoridade são bandidos, são ladrões, são os traficantes. São eles que têm poder sem autoridade. Porque toda pessoa que tem autoridade, automaticamente ela tem poder. Jesus não veio mostrar o seu poder, ele veio mostrar a sua autoridade, ele veio mostrar o seu poder com autoridade. Como que ele mostrou? Quando ele decidiu se colocar debaixo das mãos de João Batista. Amém? Ele mostrou a autoridade dele com poder quando ele aceitou colocar-se debaixo de uma autoridade. E às vezes os cristãos são tão bobinhos, são tão enganados, que basta um falar uma rajada de língua estranha, até o diabo fala língua estranha. Profetizar alguma coisa e revelar, o diabo também faz isso. Já começa a seguir achando que é de Deus. Cuidado com os profetas dessa era. A Bíblia diz que iam surgir muitos. Aonde é então, pastora? Mateus capítulo 7, versículo 21. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí alguém te liga: olha, eu quero orar por você. Vou contar para você agora. Falar nisso aconteceu comigo essa semana, né, Ju? Alguém que eu nunca vi mais longe ou mais perto me mandou uma mensagem pelo Messenger. Oi, irmã, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deus mandou eu orar pela senhora. Então tá bom, pode orar. Ele começou a orar. Falou: fica em pé aí. Eu fiquei em pé. Eu vou orar e você vai sentir algo. Me perguntou: você tem um grande problema na coluna? Eu falei: não. Para a glória de Deus, eu nunca sofri da coluna. Você tem um problema no estômago? Não. E por acaso eu tinha vomitado umas duas vezes seguidas. Eu falei: estava com sangue de joelho esses dias. É macumba. E foi orar comigo. Ele disse: você vai sentir uma força te puxando para trás. Aí orou, repreendeu tudo quanto era tipo de macumba. Aí ele me perguntou quando terminou: você sentiu alguma coisa te puxando para trás? Eu disse: não. Você sentiu vontade de vomitar? Não. Você está com medo? Eu falei: não, não. Então, ei, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque isso acontece e vai continuar acontecendo. Para a glória de Deus, eu tenho uma saúde impecável. Louvado seja Deus. Vocês me vêem sempre falando: graças a Deus, eu não
E Jesus veio para cumprir a sua missão, mas ele precisava de uma autoridade sobre ele. João Batista era a autoridade sobre Jesus. João Batista foi temporariamente o pastor de Jesus. Jesus foi batizado. E naquela época, quando alguém decidia ser batizado, na época de João Batista, quando alguém chegava a ele e dizia: eu quero ser batizado por ti, ele estava dizendo: eu me submeto sob a sua autoridade. Então Jesus não veio, não chegou sem era nem beira, só porque Deus o enviou assim de qualquer maneira, não. Porque a Bíblia diz que os céus são os céus de Deus e a terra ele deu ao filho dos homens. Qualquer líder que surgir na terra tem que ter uma liderança em cima dele. Cuidado com os missionários que aparecem por aí. Você veio de onde? Eu vim de tal lugar. Quem é o seu pastor? Não, sou itinerante. Todo itinerante tem que ter um líder. Todo missionário tem que ter um pastor. E eu estou avisando a igreja, ensinando, porque é meu dever de não deixar vocês serem enganados por muitos que estão aparecendo por aí. Os pregadores imediatistas que não têm paciência de esperar um processo acontecer com eles para chegar o momento de ser enviado. Eles querem fazer, não interessa como, não importa se estão legal no reino espiritual ou não. E aí a palavra continua dizendo: por que eu disse que quem faz a obra de Deus sem Deus está cometendo iniquidade? No mesmo capítulo de Mateus 7, versículo 22, diz assim: muitos dirão naquele dia, muitos dirão naquele dia a mim: Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? E qual foi a resposta dele? Não, nunca vos conheci. Eu nunca conheci vocês. Eu nunca vi a cara de vocês. Vós, saiam daqui, vós que praticais a iniquidade, ou vós que praticais o mal. Fazer milagre é praticar o mal, pregar a palavra é praticar o mal, expulsar demônio, ressuscitar morto é o mal. Para quem faz sem Deus, trabalhar para Deus, sem Deus. Toda pessoa que trabalha para Deus, sem autoridade sobre ele, está trabalhando sem Deus. Porque nem o próprio Deus enviou seu filho sem autoridade na terra. Nem o próprio Deus enviou seu filho na terra sem uma autoridade na terra, esperando por ele. Porque Isaías já havia profetizado de João Batista 600 anos antes dos dois nascer. Isaías já havia profetizado. Então, Deus já havia programado há muito tempo um líder para seu filho na terra. Glória a Jesus, aleluia. E muitas pessoas estão indo pelo caminho errado. Mas, Senhor, eu segui o pastor fulano. Mas, Senhor, eu segui a missionária fulana. Eu nunca vi a cara deles e nem a sua. Cai fora daqui, vocês que praticaram a iniquidade. É assim que irão falar. É assim que ele vai falar. E o povo anda enganado. E a Bíblia diz: o povo perece porque lhes falta conhecimento. Não lê a Bíblia, não querem parar para ler a Bíblia. Eles preferem revelação, profecia, ao invés de ler a palavra de Deus. Mediatistas, pessoas que não querem se submeter a autoridades, não querem congregar. Todas as pessoas que têm um projeto de fazer a obra de Deus sem Deus, elas não congregam. Elas não se submetem à autoridade. Elas não aceitam ser lideradas. E elas fazem a obra de Deus sem Deus. Fala de Jesus, enquanto o diabo também fala de Jesus. O diabo também fala de Deus. Mas nem por isso ele serve. A iniquidade é fazer a obra de Deus sem a presença de Deus. Então muitos vão dizer naquele dia, é onde eles vão reter a grande surpresa: mas eu pregava tanto, eu falava tanto, e qual foi a
você tem uma família na terra. Congregar significa que você é membro e faz parte de um corpo, do qual o cabeça é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Toda pessoa que sai por aí falando, fazendo milagres, e que não faz parte de um corpo, é podre ou congelado. Porque se você cortar um braço, botar ele no congelador, ele não vai apodrecer. Mas se tirar e deixar fora, ele vai apodrecer, não é, Gisele? É exatamente assim. Então, se o membro não está no corpo, ou ele está congelado, ou ele está podre. Igreja, Jesus está voltando. E o reino de Deus está ao vosso alcance. O reino de Deus está ao alcance de todos aqueles que querem chegar no reino. O reino de Deus está ao seu alcance. Quando você decide, eu quero ser fiel a Deus, eu quero me chegar a Ele, o reino dele está ao meu alcance, eu posso chegar lá. E de que maneira nós chegamos? Lendo a palavra, conhecendo a palavra, obedecendo a palavra. Hoje nós estamos vendo por aí igrejas cheias de pessoas rebeliadas, cheias de pessoas que têm o pecado de feitiçaria, porque a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E elas estão ministrando, estão orando e o povo recebendo. E o povo recebendo. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A palavra do Senhor diz: o povo não tem porque não pede, pede e não recebe porque pede mal. O reino de Deus está ao nosso alcance. Eu não posso pregar lealdade se eu não sou leal. Eu não posso pregar fidelidade se eu não sou fiel. Eu não posso pregar submissão se eu não sou submissa. Eu não posso profetizar, eu posso profetizar tendo o pecado de feitiçaria, que é rebelião. Eu posso profetizar tendo o pecado da insubmissão, quando eu não aceito um líder sobre mim. Mas quem vai ter problema são as pessoas que estão recebendo. Embora eu também terei, se eu assim fizer. Porque naquele dia ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Vós que praticais a iniquidade. Ele não está dizendo isso aqui para os ímpios, para as pessoas lá fora que não conhecem Deus. Porque nós, os cristãos, têm a tendência de dizer: ah, o ímpio, o pecador, o povo lá de fora é ímpio. Quem disse? Quem disse que o povo lá de fora é ímpio? O erro dos crentes é de não ler a Bíblia, não buscar o conhecimento da palavra. E pode haver tanta surpresa no céu naquele dia. Enquanto um cristão que achava que fulano era ímpio e ouvia Deus falar para ele: entra-te no reino do teu Senhor. E aquele que fazia milagre, profetizava e expulsava o demônio: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Você já pensou Deus olhar para você e dizer que não te conhece? Porque ali ele não vai. Mas é meu pai. E quem disse que ele vai estar sentado como pai? Ele será juiz. E ele vai julgar. E a cada um ele vai dar a sentença merecida. É por isso que hoje que agora ele diz: vem diante de mim, coloca diante de mim a tua causa, mostra para mim os seus pecados, as suas culpas, porque eu já me esqueci, eu não me lembro mais. Quando ele nos perdoa, ele joga no mar do esquecimento. Mas nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Buscar a justiça é você respeitar e estar debaixo de uma liderança e de uma autoridade. Buscar o reino de Deus é você estar debaixo de uma liderança, de uma autoridade. Você tem um ministério? Quer pregar? Quer ser pastor? Quer ser pastora? Quer ser missionário? Submeta. Senta para aprender. Assim você vai cumprir toda a justiça, como fez Jesus. E João continuou batizando. E veio alguém até Jesus e disse: mestre, João continua batizando.
E Jesus vira para ele e diz assim: de mulher não existe ninguém que nasceu que é maior que João. Isso estava incluindo ele. Ele nasceu de mulher. De mulher não existe nenhum. Não existe ninguém que seja maior do que João. Ele estava dizendo: nem eu sou maior do que ele. Depois tinha outros discípulos de Jesus que andavam com Jesus, depois estavam batizando, vieram até Jesus e disseram assim: mestre, sabe aquelas pessoas lá e tal, está batizando. Jesus diz assim, diferente que disse para João: quem não é contra mim, é por mim. Se estão batizando em meu nome, é porque está do meu lado. Chegaram até João e disse: João, aquele lá que o Senhor batizou, Jesus, ele está batizando. Embora Jesus não estava batizando, ela disse: sabe o que João disse? Importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia! Importa que ele cresça, porque foi debaixo dessas mãos que ele recebeu a bênção e a autorização para fazer o que ele está fazendo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia! Então, igreja do Senhor, não aceite ser enganados. Não corra atrás de profecias e de revelações. Ore, busque ao Senhor. Busque a Deus. Mas tomem cuidado com as mãos que anda colocando sobre a sua cabeça. Pode ser mão de rebeldes. Pode ser mão de alguém que tem poder, mas não tem autoridade. Eu digo e repito, quem tem poder e não tem autoridade é bandido, é ladrão, é salteador, é traficantes. Mas todos aqueles que têm autoridade de Deus, eles têm poder. Jesus disse lá em Mateus 28:18: todo poder e autoridade foi me dada no céu e na terra. Aleluia! Ele diz em Lucas 10:19: e eu vos dou o poder. Ele diz em Marcos 16: eu vos dou o poder para curar, para libertar, para ressuscitar, para limpar leprosos. Eu tenho o poder e autoridade divina de Jesus. Ele me deu, mas alguém na terra colocou a mão sobre a minha cabeça e me mandou sentar e me ensinou. Então eu posso estar aqui ensinando vocês, porque para isso eu fui ensinada. Para isso eu recebi a bênção do ID. Então eu posso abençoar vocês, sem medo de naquele dia ouvir aquela palavra: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não te conheço. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Fiquem de pé. Nós vamos orar nesta hora. Eu quero orar para você que está me ouvindo, que você que está me assistindo, e dizer para você que há muitos enganadores que andam por aí. A Bíblia diz que no final dos tempos eles entrariam de casa dentro, enganando-os, arrastando as mulheres de dentro de casa. Eles entravam profetizando e enganando a muitos, entrando dentro das casas profetizando e dizendo que era Deus, dizendo: assim diz o Senhor, enquanto o Senhor não disse nada. E a Bíblia diz: ai daquele que diz: assim diz o Senhor, enquanto o Senhor não disse nada. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. Cuidado com os telefonemas de revelação. Cuidado com as profecias. Cuidado com as mãos que vai na sua cabeça. Seja inteligente. Quando alguém fala: eu quero orar para você, pergunta qual é a origem dele, de que igreja você é, quem é seu pastor, qual é a autoridade que está sobre você. Seja inteligente para perguntar isso, para que a sua vida não seja um atraso, para que você não esteja perdendo o seu tempo. Pai querido, eu te adoro, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a Igreja Batista Independente, eu abençoo o teu povo que está assistindo neste momento. Meu Deus querido, eu te glorifico pela tua palavra, te louvo porque o Senhor nos ensina, que o Senhor nos instrui pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo.
Obrigado porque é o Senhor que nos abre os olhos do entendimento. É o Senhor que nos revela o poder da palavra. É o Senhor que nos revela a autoridade que temos. Porque também temos autoridade sobre nós. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor se submeteu para nos ensinar que também tínhamos que nos submeter. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Jesus, pelo exemplo que nos deu. Obrigado, eu te adoro. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo a tua igreja, abençoo todos os teus servos que vão ver esse vídeo, que vão assistir e ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.